Início de semana, com os mercados já sabendo, né, dessa extensão do período de quarentena no Brasil por conta, né, do aumento do número de mortes e também de pessoas com o caso. Mas eu acredito que, na verdade, a gente está agora com apreensão também fora do coronavírus, com outras pautas, né, que estão permeando esse assunto. Então, nos mercados externos, a gente teve o Donald Trump acenando novamente com a possibilidade de se instaurar uma guerra comercial. Então, a gente tem esse assunto que estava em banho-maria e que veio novamente, né, ser discutido pelo mercado na semana passada. E isso trouxe aí alguma volatilidade para os mercados, certo, Rodrigo Moliterno? Isso, exatamente, né? Acho que semana passada a gente teve uma semana bastante turbulenta e acabou finalizando até com uma certa sinalização da China e dos Estados Unidos em conversar, em tentar chegar num acordo. Isso, de certa forma, colaborou para os mercados, no final da semana, terem uma performance positiva. E aqui, internamente, as nossas ações, são chamadas assim, exportadoras, acabaram sendo beneficiadas por conta disso, né? Então, a gente começou a semana passada com a possibilidade desse assunto voltar em pauta, e agora a gente inicia essa semana com essa possibilidade de uma segunda onda, né, de contágio na Ásia, e isso está diminuindo um pouco o ritmo dos mercados. Então, É uma semana por vez, né? A gente não consegue projetar coisa muito longa, né, cara? Cada hora é uma novidade nova, vem alguma coisa, agora parece uma pequena onda de novo na Ásia, deu de novo agitado, um nível de estresse aumentou um pouco nos mercados asiáticos, americano por sua vez também, como você está falando, um cenário de cada vez. Exatamente, é semana após semana. Então, a gente tinha esse assunto da guerra comercial que estava em banho-maria, que ficou um pouco mais latente na semana passada. Agora, a gente tem os investidores monitorando uma possível segunda onda de contágio na Ásia, enquanto os mercados nos Estados Unidos e na Europa já estavam um pouco mais animados com esse processo de reabertura por lá. E aí eu quero trazer uma questão aqui para o debate, que é um dos questionamentos que está surgindo, porque a gente vê uma valorização das bolsas nos Estados Unidos, principalmente aí a questão do S&P, e quando a gente olha para a economia real, para os dados, principalmente do mercado de trabalho que foram divulgados na última semana, a taxa de desemprego nos Estados Unidos saiu de um patamar de 4% para acima de 14%, então a gente vê o mercado financeiro se descolando da economia real, inclusive está sendo pauta em várias revistas aí de economia. Então, eu queria entender com você, Rodrigo Moliterno, se isso aí é algum alerta, o que está acontecendo nos mercados acionários dos Estados Unidos? Eu acho que é algo sim para a gente ficar no radar e ter atenção, tá? O que aconteceu? O mercado americano teve uma recuperação muito boa, né? De certa forma, uma recuperação em V, que a gente chama, bateu no fundo e subiu muito rápido, já está muito próximo aí do topo, tá? Apenas um terço, menos de um terço ainda de chegar aí do topo. Então, foi uma recuperação muito forte. Porém, essa recuperação foi muito em cima das empresas de tecnologia, né? Tecnologia e saúde, as famosas FANGs, que a gente chama. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. E algumas outras empresas do setor e empresas de saúde. Obviamente, com a enxurrada de recursos que o governo vem colocando na economia, as empresas assim, de base, vamos chamar assim, as indústrias, bancos, ainda estão muito para trás a esse movimento de recuperação. Tá? Então, houve essa recuperação puxada por dois setores muito fortes. Agora, a dúvida que se coloca e que o mercado quer efetivamente ver esses outros setores, né, principalmente o da economia de base, da economia real, quando é que eles vão começar efetivamente a reagir? Se toda essa injeção de recurso na economia está surtindo efeito para esse tipo de business, para essa indústria,
ou foi uma recuperação pontual de mudança de comportamento da população para esse lado mais tecnológico, dado que você fica mais recluso, fica em casa, então utiliza mais esse tipo de empresa. Então, é essa, vamos dizer assim, a luz amarela que o mercado tem que acender e acompanhar. Exatamente. Parece que, enfim, os analistas já estão trazendo essa questão à tona, então é bom a gente pontuar aqui, porque esse movimento que a gente está observando lá fora, os dados dos Estados Unidos, eles estão ruins ainda, e o que a gente vê é o mercado acionário que acaba se beneficiando dessa injeção de liquidez que os bancos centrais estão fazendo. Agora, quando a gente vem para o mercado doméstico, a gente tem outra questão que a gente acompanhou na semana passada, o Banco Central promovendo um novo corte na taxa de juros, 75 pontos, a gente tem uma taxa Selic em 3%, e a gente sabe que tem a discussão dessa desvalorização da taxa de câmbio com o processo de queda da taxa Selic. Não, essa desvalorização ela não aconteceu só por conta da taxa Selic, essa queda da Selic vem acontecendo nos últimos anos, então lógico que isso também é um dos motores para essa desvalorização, por conta do refluxo, né? A gente era um exportador de taxa de juros, a gente deixa de exportar a taxa de juros porque o nosso diferencial com a taxa de juros lá fora acaba não sendo atrativo, e aí a gente começa a colocar outros ingredientes para justificar o porquê que o real estava desvalorizando muito mais que outras moedas. Então, além desse movimento de apreciação do dólar, que é um movimento global em meio à crise econômica, a gente tem fatores internos que prejudicam a nossa moeda. Quais que são esses fatores? A gente tem uma política fiscal que, assim como em outros países, está tendo que se desviar para dar uma assistência no momento dessa crise de saúde, só que por conta do nosso histórico não tem confiança de que a gente vai retomar essa política fiscal, que a gente vai conseguir segurar as rédeas. Então, esse é um dos fatores. E o outro fator que, inclusive, acaba agravando esse fator do fiscal é a poluição no cenário político. Então, nessa semana, a gente vai ver aí os primeiros depoimentos que o Celso de Mello vai tomar em relação ao processo que foi instaurado com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, a investigação em cima do Sérgio Moro e do Jair Bolsonaro. Então, a gente tem os primeiros depoimentos essa semana. Então, a gente vai acompanhar como que vai se desenhar esse cenário político. O que a gente viu até o momento é que o Bolsonaro está acionando com alguns partidos do Centrão para tentar administrar alguma base ali, para ter alguma governabilidade. Então, a gente tem uma realidade de uma taxa de câmbio depreciada no Brasil. Agora está no patamar entre 5,70, 5,80, 5,60. Bem provável que chegue aos R$6, dependendo de como foram os desdobramentos. A gente gostaria de chamar a atenção aqui como enxergar o mercado acionário ante essa realidade de uma taxa de câmbio mais depreciada. O que a gente pode trazer aqui, Rodrigo? Eu acho que a gente tem que olhar por duas vertentes. Primeiro, as empresas que vão se beneficiar em relação à taxa de câmbio elevada. Então, são aquelas empresas exportadoras, principalmente, ou que tenham receitas na sua composição, que parte da receita seja em dólar. Tá? Então, a gente já viu isso semana passada, um movimento dessas empresas, por conta do acerto dos Estados Unidos com China e do dólar subindo. Então, as exportadoras são aí, a gente pode pensar em Vale, Klabin, Suzano, Gerdau, CSN, elas já tiveram uma alta semana passada, acho que elas vão continuar se beneficiando, tá? Outras empresas que têm na sua composição ou que tenham plantas lá fora também vão se beneficiar, que a gente pode falar o caso aí de uma WEG, que tem plantas na China, de uma Marco Polo, que também tem plantas México, Europa, Ásia. Então, esses tipos de empresas vão acabar se beneficiando. E quem seriam aquelas lá que poderiam ser prejudicadas? As empresas que ainda têm, dentro da tua composição, dívidas atrelado ao dólar. E isso daí vai impactar negativo. A gente viu o ano passado as empresas fazendo um movimento de troca das dívidas delas, muitas dívidas em dólar por dívidas em real, tá? Muitas delas fizeram, mas ainda
empresas carregam uma porção da sua dívida em dólar e isso daí acaba impactando o negativo. Um caso clássico aí foi hoje, o resultado da Brasil Food saiu, veio com prejuízo aí de 38 milhões, tá? Mas quando a gente olha a questão dívida, a dívida teve um incremento aí de 17% por conta da variação cambial, algo na casa de 30 milhões. Então, se a gente não tivesse esse impacto da variação cambial na dívida, a Brasil Foods provavelmente teria fechado aí com um resultado muito próximo do zero. Então, temos que olhar talvez com lupa, empresa a empresa, como que está a composição da dívida, porque isso irá impactar sim nesse tipo de empresa, né? Tá. E mais uma questão que a gente levanta. Com essa desvalorização da taxa de câmbio, com o Ibovespa, né, ainda num patamar atrativo, a gente pode esperar uma entrada do investidor estrangeiro, porque o nosso mercado acaba ficando barato, né, para o investidor estrangeiro? Acho que sim. Acho que a gente tem vários tipos de investidores e acho que o investidor que está nesse momento, tirando proveito efetivamente dessa taxa de juros alta, é aquele investidor que a gente chama de smart money, o que vai buscar distorções no mercado, né? Então, ele, vendo a taxa atrativa, próximo aí de 6, ele traz recurso para cá, acaba investindo em empresas na Bolsa que estão desvalorizadas, mas que tem uma perspectiva boa de curto prazo de recuperar, para fazer aquele movimento de curto prazo. Eu acho que o investimento mais para longo prazo, aquele investidor de longo prazo, investidor final, investidor que viria para investir na empresa, na indústria, Privatizações. Talvez leve um pouco mais de tempo. Exato. Exatamente. Mesmo porque acho que privatizações, concessões, isso vai demorar um pouquinho para voltar, né? Acho que primeiro tem que resolver a questão da pandemia, para depois voltar a ir para o mercado, abrir o mercado de capitais, né? Então, a gente tem um movimento do smart money entrando, tirando proveito do momento, mas a gente sabe que do mesmo jeito que ele entra rápido, ele sai rápido esse recurso, tá? E o investidor de longo prazo vai esperar um pouco o cenário clarear para estar retornando, né? Então, acho que é isso. A gente tem que ir acompanhando dia a dia. Prestar atenção no cenário político, porque promete uma volatilidade aí ao longo da semana e sempre atento também ao desenrolar, porque a gente tem questões como a guerra comercial que estão ali no banho-maria, mas enfim, esses conflitos eles podem voltar aí ao longo das próximas semanas e muito provavelmente dos próximos meses, quando acalmar a questão da pandemia. Tenham todos uma boa semana. Exato. Vamos seguir atentos aí ao noticiário. É isso aí.